Quando eu estava na faculdade, costumava cuidar da casa de uma família por alguns anos, enquanto eles saíam de férias anuais. Tive várias experiências assustadoras e estranhas, mas a que vou contar hoje foi a que me fez parar de cuidar da casa deles. Eu estava na casa dos 20 e precisava de dinheiro, então cuidar de casas era um dos meus bicos. A família planejava uma viagem de 2 semanas para o exterior e não teria sinal. Então, se algo acontecesse, eu teria que chamar a polícia ou algum parente, dependendo da situação. Lembre-se de que já havia tido algumas experiências estranhas naquela casa antes, mas nada assustador o suficiente para me afastar, pois eles me pagavam muito bem. Eu trabalhava em um abrigo de animais, então sabia cuidar de animais e entendia o comportamento de gatos. Essa família tinha 4 gatos, todos muito bem comportados. Nos primeiros dias tudo correu bem. Eu dormia no quarto de hóspedes e ia para a faculdade de lá, pois era perto o suficiente para eu ir andando, economizando no estacionamento e nas refeições. Depois de alguns dias, meu namorado da época veio me visitar com o jantar para me fazer companhia, já que sabia que eu sempre ficava um pouco assustada naquela casa. Ficamos assistindo TV no quarto de hóspedes e comendo, até que ele disse que precisava ir embora. Às vezes, ele dormia lá, mas naquela noite, ele disse que tinha uma sensação muito ruim e que precisava dormir em casa. Ele insistiu para que eu também fosse para casa, pois aquela sensação ruim estava forte demais. Na verdade, eu não queria ir embora. Minha vida em casa era complicada e eu não me dava bem com meus pais. A única chance de ter uma folga era quando cuidava daquela casa, uma vez por ano, e eu não queria desperdiçá-la. Meu único irmão, que também é meu melhor amigo, já tinha se mudado por causa da toxicidade em casa. E a casa não era mais um lar sem ele. Falei para o meu namorado que ficaria bem e que trancaria tudo depois que ele saísse. Ele ainda estava preocupado e tentou me convencer a ir embora mais uma vez, explicando que, mesmo tendo dormido lá antes, naquela noite a casa parecia mais estranha. Achei que era por ser uma casa antiga, com mais de 100 anos, mas tinha sido renovada. Então me senti mais segura. Lembrei-o de que havia um alarme de segurança, o bairro era seguro, e eu tinha 4 gatos amigáveis comigo. Ele acabou indo embora, e foi então que as coisas começaram a acontecer. Tranquei todas as portas e janelas, ativei o alarme de segurança e fui me deitar. Assim que fiquei confortável na cama, a TV começou a ligar sozinha. Como estávamos usando a TV antes, pensei que tinha esbarrado no controle, mas o controle estava na mesinha ao lado. Desliguei rapidamente, mas, assim que desliguei, ela ligou de novo. Achei estranho, pois a TV funcionava perfeitamente antes, mas era ainda mais estranho que, ao ligar sozinha, ela aparecia em um canal sem sinal, preto e branco. Continuei desligando, mas ela continuava ligando. Comecei a me assustar e desconectei a TV da tomada. Embora já tivesse tido experiências estranhas antes naquela casa, isso nunca tinha acontecido. Decidi que deveria ser algum problema na fiação, já que a casa havia sido renovada. Mas, ainda assim, não fui embora e fui dormir no sofá. No dia seguinte, meu namorado veio de novo. Contei o que aconteceu na noite anterior e ele disse que eu deveria ter ido para casa. Eu estava assustada, mas ainda preferia enfrentar isso do que lidar com a minha família. Naquela noite, jantamos juntos e assistimos a um filme na sala de estar. Para entender o que aconteceu a seguir, preciso explicar a estrutura da casa. A casa tinha 2 andares. O primeiro, onde ficava a entrada e a sala de estar, e o segundo andar, que era o porão, essencialmente uma grande sala de estar, com outro quarto que servia de quarto extra. A escada para o porão era muito barulhenta e assustadora. Eu não entendia por que não a reformaram. Dos 4 gatos, um era o mais novo, com cerca de 3 anos, e um pouco menor que os outros 3. Enquanto assistíamos ao filme, meu sangue gelou ao ouvir um som vindo do porão, como um bebê chorando. Meu namorado congelou e olhou para mim, como se perguntasse silenciosamente se eu também tinha ouvido. Lembrei-me do meu treinamento no abrigo de animais, onde aprendi que às vezes gatos podem soar como bebês, especialmente quando estão em sofrimento. Contei os gatos e percebi que o mais jovem estava ausente.
Achei que fosse ele, e desci para o porão, onde o encontrei preso no quarto extra. Ele era menor e mais energético que os outros gatos e de alguma forma fechou a porta sozinho, ficando preso lá. Levei-o de volta para cima e retomamos o filme. Pausamos o filme na hora de alimentar os gatos. O lugar onde eles comiam era na cozinha, que era a área de conexão com o porão. Após comer, os gatos gostavam de dormir, geralmente no quarto principal ou no quarto do adolescente da família, onde sentiam o cheiro dos donos. Aquela rotina não era novidade para mim. Terminamos o filme e fomos jantar na cozinha. Estávamos lá, e novamente ouvimos choros vindos do porão mais altos, pois a cozinha era próxima. Não vi nenhum gato na cozinha e, em pânico, fui verificar o porão, pois provavelmente era o gato de novo. Notei que o choro parecia diferente, mais frequente e agudo. Liguei a luz do porão e desci chamando o nome do gato. O choro ficou mais alto, mas quando cheguei ao porão, parou de repente. Revirei o quarto extra, olhei embaixo do sofá e ele não estava lá. Com o coração disparado, voltei correndo para a cozinha. Quando cheguei, vi meu namorado com uma expressão horrorizada, cercado pelos 4 gatos ao seu redor. Ele me contou que, enquanto eu descia as escadas em direção ao choro, os 4 gatos apareceram ao mesmo tempo, vindos da área dos quartos. Nenhum gato tinha estado no porão o tempo todo. Na mesma hora, arrumei minhas coisas, coloquei tudo na mochila e saímos juntos da casa. Durante o restante da semana, eu só voltava uma vez por dia para limpar a caixa de areia e alimentar os gatos, sem me preocupar com o horário exato. No último dia, tranquei tudo, deixei as chaves no lugar combinado e agradeci pela oportunidade, dizendo que aquela seria a última vez que eu cuidaria da casa. Nunca mais voltei. Desde que tenho 28 anos, sou apaixonada por animais desde criança, o que me levou a escolher uma carreira voltada para eles. Sou assistente veterinária, mas por um tempo também fazia um trabalho extra em que cuidava de animais para pessoas que viajavam. Eu cuidava de gatos, cachorros, pássaros e até alguns insetos. Às vezes ficava finais de semana inteiros na casa de pessoas que aparentemente não tinham parentes para cuidar dos pets. Como sou uma jovem mulher que já trabalha em um hospital veterinário, a maioria das pessoas se sentia tranquila com a ideia de eu ficar em suas casas durante a viagem. Eu não era uma estranha qualquer. Meus dados profissionais estavam disponíveis na internet. Um dia, recebi uma resposta de um homem chamado Jeremy, pedindo meus serviços. Ele tinha uma arara de uns 20 anos e um gato, e precisava que eu cuidasse deles por um final de semana. Ele me ofereceu $300, o que achei justo, então aceitei. Tenho experiência com pássaros, incluindo araras, mas seria a primeira vez que cuidaria de uma por um final de semana inteiro. Fui conhecer Jeremy em sua casa, que era uma típica casa de esquina no bairro. Ele era um homem baixinho, aparentando estar na casa dos 50, com cabelo e bigode grisalhos. Parecia muito simpático. Minha experiência é que a maioria dos amantes de animais são assim. Conheci sua arara, Ringo, e seu gato, Casper. Ringo era enorme, e Jeremy me contou sobre a personalidade dele, como acalmá-lo caso fizesse barulho, e várias peculiaridades. Ringo ficava repetindo, "Papai chegou", quando Jeremy o pegava, e ele explicou que era o que Ringo dizia ao vê-lo. Jeremy me mostrou como limpar a gaiola de Ringo e outras instruções sobre os animais. Pediu que eu não entrasse em outros quartos no andar de cima, além do quarto de hóspedes onde eu dormiria. Achei razoável. Ele também disse que eu podia comer o que quisesse, mas sou vegana e levei minha própria comida. Depois de uma breve conversa para ele me conhecer um pouco melhor, ele me deu a chave da casa e foi embora. Fiquei vendo TV na sala com Ringo na gaiola ao lado e Casper estava escondido em algum canto da casa. Por volta das 20 horas fui dormir, mas deixei a porta do quarto aberta. No meio da noite, acordei com um som estranho, algo como 2 estalos altos, mas, ao ouvir por um momento, tudo estava em silêncio. Então voltei a dormir. O dia seguinte foi tranquilo. Cuidei da caixa de areia de Casper, alimentei ele e Ringo, e deixei Ringo sair da gaiola por algumas horas. Ele se empoleirou atrás do sofá enquanto eu assistia a TV. Depois, saí para passear no parque e conversar com amigos por videochamada, e voltei para a casa ao anoitecer.
Passei um tempo com os pets e, por volta das 21 horas, fui dormir novamente com a porta do quarto aberta. No entanto, acordei de novo com um barulho. Dessa vez, parecia o som da porta do quarto fechando. Levantei e vi que a porta estava realmente fechada, o que era estranho, pois não havia corrente de ar. Também ouvi barulhos vindos do andar de baixo, como Ringo se movendo na gaiola e falando. Desci para vê-lo, e ele estava agitado, andando de um lado para o outro e dizendo, "Papai chegou", o que me deixou um pouco desconfortável. Depois de dar um petisco a ele, voltei para o quarto e deixei a porta aberta novamente. Mais tarde, acordei de novo, mas dessa vez não ouvi nada específico. Na escuridão, percebi uma sombra preta no meio do quarto, se movendo em direção à porta. Sentei na cama, assustada, e ao pegar o celular para acender a lanterna, vi uma mensagem de Jeremy enviada 1 hora antes, dizendo que era normal Ringo fazer barulho à noite e que eu poderia ignorar. Aquilo me deixou mal. A mensagem foi enviada quase na mesma hora em que fui dar o petisco a Ringo. Decidi sair dali. Arrumei minhas coisas rapidamente e, ao sair do banheiro, ouvi um som vindo de um dos quartos no corredor. Curiosa e assustada, aproximei-me da porta e ouvi algo parecido com uma cama rangendo. Chamei por Jeremy e o som parou. Repeti meu chamado, mas não houve resposta. Saí da casa apressadamente, deixando a chave na mesa. No caminho para casa, mandei uma mensagem de voz, dizendo que considerava reportar a situação como invasão de privacidade e que estava extremamente perturbada. Jeremy tentou ligar várias vezes, mas eu estava assustada demais para atender. Ele então me mandou uma mensagem pedindo desculpas, dizendo que seu irmão tinha voltado para casa inesperadamente naquela noite, o que eu sabia que era mentira. No dia seguinte, percebi que uma peça de roupa minha estava faltando. Tenho certeza de que Jeremy a pegou. Foi a primeira e última vez que escrevo um relato detalhado dessa experiência assustadora. Vou contar uma história que aconteceu quando eu tinha 17 anos. Eu me chamo Kelsey, tenho 1,60 m de altura e estava cuidando dos cachorros da amiga da minha mãe para juntar um dinheiro antes de ir para a faculdade. Era uma noite fresca de primavera e os donos da casa tinham uma área de sol incrível, onde meus amigos e eu costumávamos fumar. Então, decidi convidar minhas amigas Hayley, que tem 1,73 m, e Sammy, de 1,70 m, para passarem a noite e me fazerem companhia. Hayley e Sammy são um pouco mais velhas do que eu, com 23 e 22 anos. Elas trouxeram vodka e passamos algumas horas bebendo, fumando, rindo e colocando a conversa em dia. Porém, de repente, o telefone da casa começou a tocar várias vezes. Até aí, nada de anormal, exceto pelo fato de que o telefone deveria estar desconectado. No começo, ignoramos, achando que era algum engano, mas as ligações continuaram. Sammy resolveu atender e era um homem que dizia ter achado a carteira do dono da casa em um posto de gasolina, a uns 25 minutos dali. Ele insistia para que fôssemos buscá-la imediatamente, o que soou muito estranho. Sammy conseguiu convencê-lo de que buscaríamos a carteira no dia seguinte. Depois disso, ficamos com uma sensação estranha, mas achamos que era só paranoia e decidimos continuar a noite. Mais tarde, decidimos ver um filme e fazer algo para comer. Mudamos da área de sol para a sala e colocamos um DVD. Enquanto assistíamos, eu comecei a sentir aquela sensação de que alguém estava nos observando. Olhei para a cozinha e vi uma figura escura, agachada. Fiquei paralisada por um momento, sem saber se era real ou não, até perceber que a pessoa estava mexendo em um armário. Eu cutuquei Hayley e disse baixinho, "Hayley, acho que tem alguém na casa." Ela olhou e gritou de medo, chamando a atenção da pessoa, que então virou a cabeça e me olhou diretamente. Seus olhos azuis brilhavam no escuro, o que só aumentou o meu terror. Sammy, de alguma forma, reuniu coragem para gritar, "Sai daqui!" Swing e o intruso fechou calmamente o armário e saiu pela porta que dava para a área de sol. Nós nos escondemos em um canto da sala e ligamos para a polícia, que chegou em poucos minutos, revistou a casa e ficou de vigia do lado de fora pelo resto da noite.
Saímos da casa imediatamente, deixando para trás nossa bebida, minha carteira e até o carro. Voltamos no dia seguinte e encontramos algumas roupas mexidas e migalhas perto da porta, onde o cachorro costumava sair. Até hoje não sabemos quem foi que nos ligou ou quem era o invasor. Desde então, nunca mais voltei para aquela casa.